Acredito que o Cogos não vai usar o tempo todo, né? Já finalizou aí nos 14 minutos. Ok. Tudo certo. Pode, vamos lá. Pra totar, rapaz, que tá no controle. Cara, eu fico pensando assim que o Cogos é mentiroso, cara. E mentir eu acho que é pecado, não é? Ou tô errado? É pecado. Se mentir é pecado, porque ele falou que eu não mostrei dados A falsa científicos, acusação também né? é pecado. Tá? Eu tô no meu tempo, fica quietinho aí, ó. Aqui, eu mostrei vários artigos científicos. Vamos contar aqui, ó. Né? Aqui, ó. 2, 3. E eu ainda mostrei que nos artigos científicos eles fazem os experimentos, fazem as réplicas. Então eu acho que o Cogos não sabe muito bem o que é mostrar dado científico, né? Porque ele só ficou no gogó até agora e não falou nenhuma das coisas que eu pedi para ele, né? Mostrar o dado científico da alma. Ele veio novamente com essa questão, nós temos que crer, né? Você pode crer em fada, você pode crer em duendes, gnomos e também em alma, né? Então, sobre dados, quem apresentou fui eu e ele está mentindo. É um mentiroso, né? Ele falou sobre a organização sequencial. Sobre a organização sequencial, nós temos que pensar o seguinte. Quando ele fala, ele parece que ele não entende o processo darwinista da evolução, né? Quando a evolução, quando as protocélulas elas estão ali, elas não estão ali sozinhas, elas estão em um ambiente rico. E conforme elas vão predando umas às outras, como eu mostrei no artigo ali na questão do RNA, as protocélulas também faziam isso. Por exemplo, uma protocélula chega perto da outra, ela rouba lipídios. Conforme ela tem mais sequências, uma fita maior, ela tem um processo ali de expansão e ela rouba por um processo chamado de osmose, tá? Então, aquelas que conseguem fazer esse processo mais rápido e melhor, elas predam mais e dominam o ambiente. E aquelas que sofrem mutação e fazem isso mais rápido e melhor também dominam essa nova população, essa nova geração e dominam o ambiente. Então, a autosseleção darwinista, né, a seleção natural explicada por Darwin aplicada ao processo de origem da vida, possibilita que não de forma aleatória, mas dentro de um processo darwinista, como é explicado nos inúmeros artigos, você tenha a seleção natural e possibilite a origem do LUCA, tá? E não de célula como ele estava tentando dizer, né? Deixa eu ver aqui sobre o réptil corno, vamos lá. As aves, elas são derivadas dos dinossauros. Toda ave hoje em dia, ela foi um dinossauro no passado. E o Cogos, ele é um criacionista de Terra Jovem, não é isso, Cogos? Ele acredita que a Terra foi criada em 7 dias, né? 7 dias ali, que para ele teria sido literal, né? Porque Deus ele precisou descansar no sábado e segundo o Êxodo, ele até se restaurou, né? De tanto cansado que ele ficou. Um Deus que sofre corrupção. Então, beleza. Então, esse processo, por exemplo, se eu não me engano, em Gênesis, diz que as aves vieram antes dos répteis. Se eu não estou enganado, tá? Se eu não estou enganado, tem essa descrição. As aves vieram antes dos animais terrestres. Então, isso está contra todos os dados científicos que nós vemos, né, nos achados arqueológicos, nos fósseis, aquilo que sabemos da vida. Um outro dado interessante é que nós conseguimos fazer exame de DNA entre os animais, né, entre os seres vivos e conseguir descobrir o seu parentesco. Você consegue fazer, por exemplo, exame de DNA para saber se você é pai do seu filho e o exame vai estar lá, 99% de certeza, né? E você vai confiar no exame de DNA. Nós conseguimos fazer o mesmo exame de DNA para saber se nós temos parentesco com os outros animais. E adivinhe, eles dão o que nós temos. Então, mas eu não queria falar sobre essa questão de exame de DNA porque eu tenho algo aqui que é melhor. Nós temos uma coisa chamada retrovírus endógeno. É endógeno porque é através de reprodução. Esse vírus ele entra, por exemplo, ali no espermatozoide, tá? E ele vai ficar fundido, né, no genoma daquele espermatozoide e vai passar a ser replicado e ele não se manifesta nas gerações seguintes. Nós compartilhamos retrovírus endógenos em nosso genoma com outros mamíferos, com primatas e etc. Então fica impossível você falar que nós não tivemos um ancestral em comum. Então aqui tem um desenho ilustrativo. Ó. Aqui está nosso ancestral em comum, tá? Um exemplo. Esse ancestral em comum, ele é infectado por um vírus X, um vírus qualquer, por exemplo, um HERV-K, tá? E esse ancestral em comum, ele vai tendo filhos, ele vai tendo outras gerações e vai passando seus genes adiante. Conforme vai variando,
por exemplo, a divisão ali entre os grandes primatas, os chimpanzés, o ser humano, etc., cada um foi para um lado. Só que todos nós carregamos o mesmo retrovírus endógeno no mesmo local do genoma, com a mesma sequência da mesma família. E agora, já que ele usou estatística no começo, para você ter, por exemplo, 200 retrovírus endógenos de uma família HUVK no mesmo local, da mesma forma, com a mesma formação, tanto em seres humanos e em todos os outros animais, é uma estatística que se você somasse todos os átomos do universo, você não teria um número de improbabilidade para isso. Então, tudo isso indica estatisticamente que nós temos sim um ancestral em comum. Aí, para que ele não venha mentir novamente, né, falando que eu não mostro dados, nós temos aqui, ó, Endogenous Retrovirus and Human Evolution, tá? É um artigo onde vai demonstrar a quantidade de genomas que nós temos com outros animais, etc. Origins and Evolutionary Consequences of Ancient Endogenous Retrovirus, outro artigo, tá? Isso aí tudo eu posso dar para ele ler depois. Tá aqui. Nós temos aqui, ó, The Best Preserved Family of HERVs, né? São as famílias de retrovírus. Endogenization, Expression and Implications in Health and Disease. Então você tem esses artigos aí que fazem trabalhos mostrando essa questão do retrovírus endógeno, mostrando que nós compartilhamos sim um ancestral em comum que foi infectado. E lembre-se, só pode ser retrovírus endógeno porque foi transmitido através de reprodução. Então, para termos um retrovírus endógeno, tanto com bonobos, chimpanzés, gorilas, outros mamíferos, etc., é porque nós tivemos um ancestral em comum. Ele fala de um cientista em laboratório, é prova que é inteligência. O cientista ele só está fazendo ali um experimento de replicação de ambiente. Ele não está executando a ação. Por exemplo, eu faço uma maquete de um terremoto, né? E aí eu provo ali em laboratório que aquele prédio resistiu ao terremoto. Eu estou falando que o cientista ou uma inteligência causou o terremoto? Não, o terremoto é causado por placas tectônicas que se atritam. Isso causa o terremoto. Não é uma inteligência que está causando aquilo. E aí, o que o cientista faz? Ele reproduz o ambiente e com esse ambiente reproduzido, coloca ali certas condições minerais e químicas que ele acredita que era do mundo antigo, ele vai provando aos pouquinhos, olha, isso aqui é possível. Olha, isso aqui aconteceu dessa forma, isso aqui é assim, assado. E aí, até você ter uma teoria, uma formulação que melhor explique determinado assunto. Vamos lá. Deixa eu mostrar aqui outra coisa. Uma outra questão que impossibilita essa fábula de Adão e Eva, de cobra falante, de homem barro e mulher costela, é que nós temos uma coisa nas nossas células, tá? Chamada de mitocôndria. A mitocôndria, ela tem um DNA diferente do nosso DNA. Então, isso indica que nós temos uma origem diferente. O DNA da mitocôndria ele é próprio. O nosso DNA tem uma origem, da mitocôndria é outra. Só que os seres vivos adquiriram a mitocôndria em uma fagocitose, quando uma bactéria foi engolida, né? E ela preservou a sua membrana, tanto que ela tem 2 membranas. Isso foi ali uma teoria de Lins-Margulis, etc. E ela produz a energia, o ATP, adenosina trifosfato, tá? Que é o que faz você pensar, é o que faz você se exercitar, mexer os músculos, etc. E aí, você não usa mais o processo, por exemplo, de fermentação. Você tem o processo do ATP que gera energia para você agora e você consegue fazer mais coisas, fazer mais atividade, aumentar a sua complexidade, etc. Então, eu queria saber o seguinte. E a mitocôndria só vem da mãe, tá? Então, o Adão, ele não poderia ter mitocôndria porque ele não... Aí você tem que acreditar em poderes mágicos, né? Deus estalando dedos e falando assim, não, Adão já nasceu pronto com mitocôndria. Só que as mitocôndrias, como mostra esse outro outro ensaio, que foi até usado pelo Jaquetinha quando ele foi debater lá com o Pirula, etc. Usado aqui, por quem? Jaquetinha. Eu não me lembro o nome dele, cara. Eu chamo ele de Jaqueta. Só que aqui, por exemplo, mostra aqui a divisão em mais ou menos 5 milhões de anos atrás, né, dessa sequência
de divisão da mitocôndria, que nós dividimos com os chimpanzés, com os bonobos, com os outros grandes primatas. Então, a mitocôndria, por ela fazer esse processo de divisão, a mutação dela é em uma taxa menor do que a que ocorre nos demais seres, no demais DNA dos outros seres vivos. E você consegue rastrear ela com uma maior precisão, tá? Então, com isso, nós conseguimos definir que nós sim temos ancestrais em comuns. Eu queria ver qual o artigo do Cogos prova que nós não temos isso, né? Porque esses artigos aí têm que ser revisados por pares. Então eu tenho certeza que ele tem um artigo de um criacionista, um estudo, um ensaio de algum criacionista, mostrando que os retrovírus endógenos, que a mitocôndria não são compartilhadas e que não vieram de um ancestral comum, que essas mutações não vieram de um ancestral comum. Outra coisa que eu queria falar aqui para vocês é que essa história de Adão e Eva, homem pó, homem colher costela, fica estranha porque o homem, na verdade, é uma mulher modificada. Isso pode parecer um pouco chocante para vocês. A cara do Cogos, ele ficou meio assustado. Vamos lá. Vocês já repararam, vocês homens, que no saco escrotal de vocês têm uma costura? Você já reparou isso? Que tem uma costura? Aquilo ali, sabe o que é? É a vagina que se fecha. Olha aqui, ó, não tem aqui uma costura? Caralho, velho. É a vagina que se fecha. Você tá vendo isso aqui? Isso aqui é o clitóris. Eu não sei se o Cogos já viu algum clitóris na vida, mas o clitóris da mulher é o que se expande para formar o pênis do homem. O pênis masculino é um clitóris que recebeu hormônios e cresceu. Então não tem como a gente falar de o masculino ter vindo antes. E aí nós temos um outro problema. Que nós temos mamilos, né? Mamilos polêmicos. Os mamilos do homem são uma glândula mamária. Que para a sua formação, porque nós recebemos os hormônios ali, e nós chegamos na nossa formação masculina. Mas a glândula é mamária, que seria uma característica feminina, tá bom? Então, isso aqui são indícios, tá? Apenas exemplos do porquê essa história de o homem vir primeiro e a mulher ter que ser submissa ao homem é só a história da carochinha para botar a mulher como submissa, tá bom? Então, eu quero ver como que ele vai refutar isso aí. Fácil. Tá. Tá muito fácil, porque... Fica quieto, cara. Meu tempo, não é seu tempo. Você tinha me passado. Fica tempo, cara. A gente achou que você tinha finalizado, Miranda. Tá, vamos lá. E aqui a questão do Deus dele. O Deus dele, ele falou da mente de Deus, né? Que a mente do Deus dele não tem parte, né? O Deus dele não tem nada. O Deus dele é invisível. É como o dragão da garagem que o Jason tinha falado para vocês na live anterior, né? Ele é intangível. Ele é incorpóreo, não possui corpo. Ele é incognoscível. Ele é atemporal, ou seja, ele não está no tempo. Ele é espacial, ele não está no espaço. Ele é indetectável e imaterial. Ou seja, Deus tem todos os atributos daquilo que não existe. Todos os atributos de algo que não existe definem Deus. Então, o Deus dele é um Deus inexistente. E o argumento que ele tinha usado era o argumento da complexidade. Você vê algo complexo, né? Independente se... Por exemplo, números matemáticos. Se eu fazer uma expressão de uma equação abstrata na minha mente, vai ser uma equação complexa. Não precisa estar física. A gente pode falar de uma arte que... Uma poesia, uma coisa que eu faço abstrata, que também vai ser complexa. Então, se tudo que é complexo tem que ter um causador, logo o Deus dele também teria que ter um causador, e o paradoxo continua. Ele só tentou fazer ali jogos de palavra para mudar essa questão. Deixa eu ver se teve mais alguma bobagem que ele falou. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Bom, Pode pessoal, passar? é o seguinte. Antes de... Passou? Pode ficar à vontade, Cogos. Ok. Então, vamos lá. Eu gostaria de pedir desculpas adiantadas aqui às pessoas que estão nos assistindo, porque vocês estão vendo que eu sempre tento fazer um debate elegante, pautado por argumentos, mas eu já sofri aí vários ad hominem, vários xingamentos, e eu sou educado, mas eu não tenho sangue de barata. Quero Então, alertar chega o no Miranda ponto- quanto a isso aí, viu? Chega num ponto que vai ter revide. Igual o Nando Moura. Eu tava debatendo bem com o Brigadeiro, chegou o Nando Moura, baixou o nível. Então eu também sei baixar o nível. Bom, primeiro absurdo. Calma que eu vou baixar o nível mais ainda. Mas o primeiro absurdo, a primeira desonestidade aí do Miranda é a seguinte. Eu nunca falei que ele não apresentou artigos científicos. Eu falei que ele não apresentou artigos científicos de evolução, me comprovando a evolução, me comprovando que eu vim do macaco. Você não me mostrou isso.
Você mostrou artigo científico sobre a combinação de aminoácidos de RNA. Você não me provou cientificamente que meu tataravô era um símio, certo? Agora, quando nós falamos em filosofia, que Miranda demonstrou não entender absolutamente nada, nós temos que fazer o seguinte: a filosofia tem método. Todos os campos de conhecimento humano têm método. Existe método para estética, existe método para medicina. E a filosofia, sendo uma ciência, ela tem método. Mas, na fala do Miranda, ele dá a entender que a filosofia é uma crença cega, que filósofos são apenas crentelhos carolas. Como se não houvesse método no debate socrático, na maiêutica socrática, na lógica aristotélica, silogística. Tudo isso tem método. A metafísica tomista tem método. Agora, não é por isso que nós vamos nos furtar a sermos honestos e dizer sim, tudo isso é baseado em crenças. Tá vendo esse... Posso pegar aqui? Tá vendo isso aqui? Esse artigo científico? Isso aqui é baseado em crenças também. O sujeito acredita nesse método. O sujeito acredita nos próprios sentidos quando o cientista fez as observações empíricas. O sujeito que lê esse artigo científico, o par que vai revisar esse artigo científico, ele mesmo não fez a experiência, ele está revisando um artigo escrito por um par. Ou seja, ele está tendo ali uma fé. Uma fé em quê? Uma fé na autoridade, nas credenciais acadêmicas do cara que ele está revisando o artigo. Então, toda a operação intelectual humana, toda a forma de adquirir conhecimento, em algum grau, ela vai ser baseada em fé. Só que isso não é um desdouro. Porque eu posso ter fé sem fundamento ou eu posso ter fé com fundamento. Quando o filósofo Joseph Pieper, que foi um grande filósofo alemão, ele fala sobre aquisição de conhecimento, ele fala, pode se dar pelos sentidos, pelo raciocínio, pela intuição ou pela fé, e não há nenhum problema nisso. Todo ato de conhecimento é um ato de fé. Ou você confia nos seus sentidos ou na sua razão, ou que a sua intuição era verdadeira, ou que você tem a sua fé baseada em uma autoridade crível, digna de confiança. Então existem pessoas com fé boba, que acreditam em governo, que acreditam em Haddad, que acreditam na ditadura sanitária do João Dória lá, ou existem pessoas que têm fé em alguma coisa que presta, como por exemplo o magistério da Igreja Católica. Ou um bom cientista como o Dr. Zeballos, o Dr. Anísio Yamaguchi. Muito bem. Então, eu provei aqui que o fato de ser baseado em fé não é um problema. O problema é qual é a sua fé.